Graças a Deus. Toma na sua mão a palavra do Senhor. Abra o livro de Josué, no capítulo de número 3. Josué, capítulo número 3. Quem tem a Bíblia, veja se perto de você tem alguém que não tem. Glória a Deus. Se você encontrar alguém sem a palavra de Deus, permita que ele compartilhe a palavra de Deus junto com você. Josué, capítulo número 3. Quem encontrou, diga amém. Tem alguém precisando de ajuda, diga socorro. Aí, ó. Tem que ajudar. Não é isso, minha irmã? Tem que ajudar. Glória a Deus. Ajuda a irmã Lourdes a achar aí. Josué, capítulo 3. Muito bem. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés do Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, mar salgado, escoaram totalmente. E assim, o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Eu vou repetir esse versículo 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Senhor nosso Deus, fale ao nosso coração e ministre a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós lemos o capítulo 3 inteiro para destacar princípios
princípios de herdar as coisas que provêm de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, na nossa família. Esse mesmo Josué que está aqui na travessia do Jordão, junto com o povo de Israel, é o mesmo Josué, lá na frente, ele vai fazer uma escolha de servir a Deus. Ele vai fazer uma escolha de andar com Deus, juntamente com a sua casa, juntamente com a sua família, juntamente com os seus. E todo o povo vai, juntamente com a mesma escolha dele, decidir a mesma coisa de vontade própria. Mas aqui no Jordão, começa a acontecer algo muito importante, porque Deus, mais uma vez, Ele coloca o povo numa situação em que eles precisam depender completamente de Deus. Completamente de Deus. Eles não poderiam resolver essa situação aqui sozinhos. Deus poderia ter enviado o povo de Israel para tomar a cidade de Jericó num tempo de seca, num tempo onde as águas do rio não estivessem transbordando, num tempo onde eles pudessem, talvez, fazer um cordão humano para poder atravessar o Jordão e conseguir passar por ele de maneira tranquila. Ou Deus poderia enviá-los em um trecho do Rio Jordão, aonde as águas não cobrissem totalmente. Quando eu estive em Israel, eu fui para uma parte do Rio Jordão, aonde dá pé, aonde é possível você atravessar de uma margem para outra sem se afogar. As águas pegam no máximo aqui no pescoço da gente. Então dá para poder passar. Mesmo se a pessoa não souber nadar, tem condições de atravessar. Mas nesta região, aonde o povo de Israel foi enviar as portas da cidade de Jericó, as portas das muralhas, hoje antigas muralhas, é uma parte que no tempo da colheita as águas transbordam. É impossível atravessar o Rio Jordão ali se não souber nadar. E se souber nadar, tem que nadar muito bem para poder atravessar, porque o rio, ali nessa área, ele passa com uma força violenta. Então é perigoso mesmo morrer afogado. Ninguém ousa nadar no Jordão nesse trecho em tempo de colheita, porque é tempo de cheia. E exatamente nesse lugar, o Senhor disse que o povo de Israel deveria atravessar aquele Jordão. Deus estava confirmando a liderança de Josué, e assim como através de Moisés, Deus usou para que o povo de Israel atravessasse o Mar Vermelho, o povo que agora vai entrar na terra da promessa, tinha que atravessar o Rio Jordão. E Deus escolheu um local difícil, complicado, onde o rio estava cheio, violento, e o Senhor disse: vocês vão atravessar o Jordão. E ele começa a colocar alguns predicados, alguns preceitos, para quem quer vencer os inimigos, para quem quer ter uma vida de vitória. E a primeira coisa que ele disse para o pessoal que está no acampamento, eles percorreram 3 dias depois do acampamento, e deram uma ordem ao povo, dizendo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus. Fala assim: quando vir, quando enxergar a arca da aliança. Era um símbolo da presença de Deus. A travessia do Jordão começou assim, com a presença de Deus. Isso significa que qualquer vitória na vida da gente, vitória séria, começa com a presença de Deus. Ninguém consegue vencer nada sem Deus. Ninguém consegue traçar um caminho onde Deus não esteja vendo. Ninguém consegue uma vitória real, de substância, se não confiar em Deus e se não depender do Senhor. Primeira coisa, quando vocês virem a arca do Senhor. Segunda coisa, e os sacerdotes levitas carregando a arca. Fala comigo: sacerdotes levitas. Esse termo não é muito comum na Bíblia. Geralmente ou é sacerdote ou é levita, mas aqui a gente tem uma classificação de sacerdotes levitas. Isso até aponta para a graça do Novo Testamento, aonde nós somos feitos sacerdotes, aonde nós somos levitas do Senhor. E você veja a grande responsabilidade aqui desses sacerdotes, porque o povo iria ver a arca, mas quem estaria dando movimento para a arca, movendo a arca,
eram os sacerdotes levitas. O que significa isso? A presença de Deus é conduzida pelos sacerdotes. Não é à toa que o Senhor nos chama de um reino de sacerdotes. Fala comigo, eu sou o sacerdote de Deus. O que significa isso? A presença de Deus, ela deve ser levada pelos sacerdotes. Esse era o primeiro sinal que um milagre ia acontecer no meio de Israel, que algo diferente ia acontecer em Israel. A presença de Deus carregada pelos sacerdotes. Meu irmão, minha irmã, se você quer os milagres de Deus na sua vida, a direção de Deus para a sua casa, para a sua família, você tem que operar como um sacerdote. Você tem que agir como um sacerdote de Deus e carregar a presença de Deus. Os sinais da família, os sinais de Deus, a presença de Deus na casa da gente, juntamente ao nosso casamento, juntamente aos nossos filhos, ela vai acontecer mediante a nossa responsabilidade de carregar a presença de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa: todo Israel não ia carregar a presença de Deus. Os sacerdotes levitas iriam fazer isso, mas todo Israel ia ver os sacerdotes levitas carregando a presença de Deus. Quem está entendendo isso? Você é visto dentro da sua casa, você é observado pela sua mulher, pelos seus filhos, todo o seu comportamento. Você é visto pelo seu marido, você é vista pelos seus filhos. Eles vão observar todo o seu comportamento. Filho, você está sendo visto pelos seus pais. O seu comportamento está sendo observado. Olha, você é família, você está sendo visto pelos seus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás. Meu irmão, quando nós resolvemos que vamos carregar a presença de Deus na nossa vida, nós seremos vistos pelos outros. E muitas vezes nós seremos vistos como uma referência. Aquela família ali é crente, aquele casal ali é crente. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com o nosso comportamento. Quando dentro de casa tem um filho que é crente e ele está dando um testemunho terrível, ele está sendo visto por todo mundo. Quando está dentro de casa e tem um casamento que é crente, mas os dois, eles vivem ali como cão e gato, brigando, isso está sendo visto por todo mundo. Quando um filho que é crente, ele não honra os seus pais, ele desobedece os seus pais, todo mundo em volta está vendo, que as pessoas geralmente falam assim: ah lá, eles são crentes. E às vezes os crentes não gostam disso, e eles dizem assim: por que ele está cobrando isso de mim? Por que ele está falando isso de mim? Vai cuidar da vida dele. Não, isso está errado. As pessoas olham assim para nós, porque nós carregamos a presença de Deus, e nós somos uma referência. E é natural que as pessoas olhem para nós. Elas vão olhar para o nosso comportamento, elas vão olhar para a maneira que nós tratamos a nossa família uns aos outros, eles vão olhar para a maneira que nós nos vestimos. Você pode dizer assim: mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quando você se torna um filho de Deus e você se torna um sacerdote, meu irmão, todo mundo tem a ver com a sua vida. Mas o Senhor me libertou, pastor. Eu sou livre, é verdade. Você é livre para poder andar com Deus, para poder glorificar Deus. Mas a sua vida é um espírito. A sua vida se torna um testemunho a partir do momento que você se converte. E você vai ser cobrado. Você vai ser referência. O que você escreve no Orkut vai ser cobrado. Seu comportamento na escola vai ser cobrado. A maneira como você anda com a sua esposa na rua ou no shopping center vai ser cobrado. Seu comportamento na universidade vai ser cobrado. Porque agora você carrega a presença de Deus. Meu irmão, ser salvo é carregar a presença de Deus na vida da gente. Ninguém pode ser salvo e não se tornar uma referência. Impossível. Por isso o Senhor disse assim: olha, quem quiser vir após mim tem que tomar a sua cruz. Tome a sua cruz. E só depois que toma a sua cruz e nega a si mesmo, então pode seguir o Senhor. Então nós nos tornamos uma referência. Isso tem que ser real. E a maior prova dessa referência acontece dentro da nossa casa, porque dentro da sua casa você não vai conseguir ser quem você não é. Dentro da sua casa você tem que ser, não tem jeito. Quem está entendendo? Olha, marido, você está nada, porque o que a sua esposa falar a respeito de você, 99%
É verdade, ela tem razão. Ela vive com você. Ela sabe quem é você. E mulher, você também está nada. Porque o que o seu marido falar que você é, deixe 99% da certeza. Você é. O que os seus filhos falam de você é o que de verdade você é. E o que os seus pais falam de você, filho, é o que de verdade você é. Ninguém conhece a gente melhor do que a nossa família. Quem está entendendo? E família é um negócio interessante. E quando está tudo bem entre a família, um elogio o outro. Mas quando, meu irmão, quando tem uma fêmea ali no pé, quando tem uma pedra no sapato, meu irmão, quem é a tua família vai abrir a boca e vai colocar os podres para fora. E se o que tiver por fora só for casca, os podres que estão por dentro serão todos expostos. Família, quem está entendendo? Diga amém. O lugar que a gente tem que ser mais crente é dentro da casa da gente. O lugar que a gente tem que ser mais convertido é dentro da casa da gente. O lugar onde o marido tem que ser mais crente é com sua mulher. O lugar que a mulher tem que ser mais crente é com seu marido. Os pais têm que ser crentes mais ainda com seus filhos. E os filhos têm que ser crentes com seus pais. Porque dentro da casa da gente acontece a primeira igreja da vida da gente. Na nossa família. E ali não tem como esconder. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a Bíblia recomenda que quem não cuida dos domésticos da fé está negando. Como isso é importante. Quem está entendendo, diga amém. Ali é o nosso seio. É o lugar onde a nossa vida ela está exposta completamente à nossa vida. Se você conseguir ser um bom crente com sua mulher, você vai ser um bom crente. Se você conseguir ser uma boa crente com o seu marido, você vai ser uma boa crente. Se você for um bom crente com os seus pais, você vai ser um bom crente. Esse é o padrão. Porque ali a gente vive. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Começa dentro da casa da gente. Por isso ele fala, quando vocês virem os sacerdotes, eles vão ser vistos. É natural. Carregando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam das suas posições e sigam-na. Agora, observe algo interessante. Eles só iam seguir os sacerdotes porque os sacerdotes estavam com a arca. O Senhor não disse assim, siga os sacerdotes, ele diz, sigam-na, siga a arca, siga a presença de Deus. Meu irmão, isso é muito importante. Olha, se você escolher alguém para poder seguir, escolha o Senhor Deus. Mas eu não estou vendo Deus, pastor. O que você vê de Deus em minha vida, siga. O que você vê de Deus na vida dos pastores que estão aqui ministrando sobre você, siga. Siga a presença de Deus. Não siga o homem. Quem está entendendo, diga amém. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, imite aquilo que eu estou imitando do Senhor. O que eu não imitar do Senhor, não imite. Porque tem gente que tem aquele negócio, o ser humano já tem essa tendência natural de imitar o que é ruim. Já viu criança pequena? Ele demora às vezes para aprender a falar mamãe e papai, mas palavrão ele aprende rapidinho. Ele fala rapidinho, o pai ri e acha bonito. O ser humano tem uma tendência natural para aprender o que é errado, uma tendência carnal, não natural, para aprender o que é errado, antes de aprender o que é certo. Você não ensina o menino a jogar pedra na casa dos outros, mas ele joga. Você não ensina. Você coloca os meninos para jogar bola, você não ensina eles a dar um bicudo, uma porrada no outro, mas eles não. Você fala, mas eu não ensinei isso para o meu queridinho, é verdade? Mas há uma índole ali, carnal, todo ser humano, que está ponderando o que é errado, ponderando o que não presta. Por isso nós temos que viver o tempo inteiro, e há uma disciplina na vida cristã para se viver. E muitos crentes têm esquecido disso. Há uma disciplina. Se nós não tivermos uma disciplina cristã, a gente vive a vida cristã de qualquer jeito. De qualquer
perde o trilho certo do caminho. Então é muito importante a gente observar isso. Sigam a arca. Aí Josué ordenou ao povo: santifiquem-se. Fala comigo, santifiquem-se. Diga mais forte, diga: santifiquem-se. Isso é se separar. Se a gente quer ver grandes coisas acontecendo na nossa vida, a gente precisa se separar para Deus. Se santificar, muita gente tem uma ideia muito errada de santificação, porque ele acha que santificação é julgar os erros dos outros, é apontar os pecados dos outros. Isso não é santificação. Isso é querer achar os defeitos dos outros para querer se melhorar em cima deles. Aí fica fácil. Se a gente for apontar defeito do outro para poder mostrar que a gente é bom, aí fica fácil. Mas deixa quando eles começam a apresentar os defeitos da gente. Santificar é a gente olhar para Deus e olhar para nós, fazer um comparativo entre nós e Deus, não entre nós e os outros. Isso é santificação. Tem muita gente que o padrão dele é o outro, eu sou. Mas olha aqui para você ver, eu vou agir dessa forma mesmo, todo mundo da igreja age assim. Eu vou agir dessa maneira. Eu vou tratar minha mulher assim, todo mundo trata pior do que eu, trata minha um pouco melhor. Eu vou tratar meu marido assim, nós estamos vivendo a revolução feminina e está muito bom. Eu vou tratar meus pais assim, nós estamos vivendo uma outra época. Todo mundo como é que trata? Seu padrão não é o outro, seu padrão é Deus. Seu padrão é o Senhor. Santificar-se é se comparar com o Senhor. Não no sentido de querer usurpar ser Deus, não, mas no sentido de imitar. Isso é santificação. É a gente olhar para Deus, qual é o padrão de Deus? Você já pensou se Noé fosse olhar para todo mundo que estava fazendo o tempo dele? Não tinha arca, não tinha Noé, não tinha família de Noé, não tinha ninguém. Todo mundo seria destruído. O dilúvio iria pegar para todo mundo. Já pensou se Abraão fosse se comparar com as pessoas que viviam do lado dele? Você já pensou? Já pensou se Enoque, que foi arrebatado por andar com o Senhor, fosse olhar para todo mundo que estava do lado dele? Você já pensou? Já pensou se Ló de Sodoma e Gomorra, que quase foi levado, hein? A mulher dele foi seduzida. Já pensou se ele fosse comparar a vida dele com a vida dos sodomitas? Já pensou o que seria a vida do sobrinho de Abraão? Não. A gente não tem que basear o nosso comportamento no comportamento dos outros. A gente tem que imitar os outros enquanto eles imitam Cristo. Aí sim. Mas o nosso padrão tem que ser o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Todo mundo faz, mas Deus aprova. Todo mundo está falando isso, mas Deus está dizendo isso. Todo mundo age dessa maneira, isso é normal. Mas Deus está aprovando esse tipo de comportamento? É a atitude correta? Deus diz assim: eu estou batendo o martelo em cima disso, está certinho? Não, o nosso padrão tem que ser o Senhor. O padrão da nossa vida tem que ser Deus. O padrão da nossa família tem que ser Deus. A gente tem que levar isso para dentro da nossa casa. Isso forma famílias fortes, crentes fortes. E isso faz a igreja ser forte. Diga aleluia. Santificar-se é isso. É olhar para Deus e fazer um comparativo com a vida da gente. Quem está entendendo? Tem que fazer isso todo dia na minha vida. Você está trabalhando em determinado local, todo mundo está tendo um tipo de comportamento duvidoso, errado, complicado. A turma lá está fazendo coisa que não deve a pouco direito. Aí você está no meio e você vai ser um produto do meio. Você vai agir como eles agem. Não. Você foi separado, você é de Deus. Você tem que ter um comportamento diferente. Você está na escola, você está estudando, você é jovem. Como hoje é o filho, bacana, né? Vamos curtir, hoje em dia está muito mais fácil, está muito bacana essa moda que está aí, né? Vamos experimentar antes, para depois caso não dá certo, né? Vamos dar uma transada boa antes, para depois não combina, aí se não combinar, nós antes não combinar, tem que ficar depois, hein? Né? Vamos ver se está certo, vamos ver se, meu irmão, isso aí é coisa que é instinto. Isso é da vida, isso não existe isso não. Aquela mulher ali é boa de cama demais, ele não é bom de cama demais, porque tem que ser assim para poder dar certo, para poder descobrir. Mas isso não é, irmão. Mas isso é natural, isso é inerente à vida. Todo crente vai ser muito bom de cama, vai deitar e dormir. Porque vai descansar no Senhor. A Bíblia não fala isso? O Senhor dá o sono aos seus amados. Bom, foi só uma parte. Mas não é desse lado aí que você estava imaginando que eu estou dizendo as coisas, não é verdade? Mas eu estou fazendo uma comparação com a questão do mundo. Com a questão do mundo,
O padrão hoje está todo trocado. Está todo invertido. O que eu quero dizer para você é que se você agir naturalmente em Deus, Deus vai te honrar. Vai ter um casamento abençoado. Você moça, falando com a juventude agora, você vai ter o seu relacionamento de namoro, de noivado, vai chegar ao casamento de uma forma correta, santificar isso, comparar com Deus. Vai ter uma vida extremamente abençoada, sem nenhum tipo de problema, em todas as áreas, inclusive sexualmente falando. Mas você precisa saber qual é o padrão de Deus. Porque o padrão do mundo está aí para deflorar tudo que é o padrão correto de Deus. Vamos desafiar você. Você já viu na televisão, moças que são virgens? Quando fala assim, essa moça é virgem, ela está lá na televisão, está lá no programa, mas você é virgem, todo mundo começa a rir, não sei o quê, como se fosse uma coisa do outro mundo. Ora, onde é que estão os padrões corretos? Onde é? Pergunte para o pai se ele vai rir da filha dele, que está ao lado da sua filha é virgem. Se o pai vai rir, ele vai falar, você é virgem, mas o pai é isso mesmo, normal. Normal. O rapaz é a mesma coisa. Manter os padrões corretos, manter os princípios corretos. Isso, gente, é santificar-se. Quem está entendendo, diga amém. Tem padrões a serem seguidos, e padrões que vêm da parte de Deus. E disse aos sacerdotes, no verso 6, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Os sacerdotes deveriam fazer isso. Veja bem, verso 13: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, os soberanos de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão um muralha. Porque eles carregavam a presença de Deus, os milagres aconteciam. Você veja bem, colocar os pés na água e a água ser represada. As águas ali simbolizavam um desafio, a travessia antes de herdar uma cidade, antes de herdar um país. Porque eles iam entrar na cidade de Jericó, mas na verdade a possessão da terra que Deus deu para Israel vai desde os tempos do Egito. Se a gente olhar isso no mapa, é uma terra imensa. Deus estava dando para eles uma porção territorial incrível. Estava envolvido o Egito, a Babilônia, a Etiópia, tudo fazia parte dos termos da terra concedida a Deus, a seu povo. Quem está entendendo isso, diga amém. Abraão, meus irmãos, Abraão foi dado a ele toda essa terra, foi dono de tudo isso. Tudo isso. O tempo passou e o povo de Israel, eles não entenderam a aliança, eles não entenderam a promessa. Eles foram perdendo o que Deus havia colocado diante das mãos deles. E Deus colocou isso nas mãos deles, era um bom começo, para que esses princípios de Deus fossem espalhados por toda a terra. Então Deus deu-lhes poder. Agora eles estão reconquistando isso, mas para poder reconquistar, olha o que estava diante dos olhos de todo mundo. Fala comigo, a arca de Deus. Fala comigo, a presença de Deus. Muita gente está querendo conquistar as coisas na vida sem Deus, deixando Deus de lado. A arca, a presença de Deus não aparece mais. Muita gente está querendo conquistar as coisas da vida, levando a presença de Deus de qualquer jeito. E isso aí se torna trágico, porque a gente carregar a presença de Deus de qualquer jeito, isso traz morte. É muita responsabilidade, meu irmão. É um privilégio tremendo a gente carregar a presença de Deus na nossa vida. Mas em contrapartida, é uma responsabilidade imensurável, porque nós carregamos a presença de Deus, o nome do Senhor está em nós. Como isso é sério? A palavra de Deus hoje está escrita no nosso coração, não com tinta, com caneta, mas está escrito pelo sangue do Cordeiro na nossa vida. A palavra é a presença de Deus. Tem uma responsabilidade muito grande envolvida com isso. E os sacerdotes então pisaram nas águas, e as águas foram represadas ambas as margens. E esse tempo era o tempo da colheita. A correnteza parou de correr, formou uma muralha, e o povo atravessou em frente de Jericó. Verso 17: os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava. Diga assim: enquanto todo o povo passava. Diga assim: mais ou menos 3 milhões de pessoas. Diga: os sacerdotes ficaram parados. De novo, os sacerdotes ficavam parados, carregando a arca. É aqui que eu queria chegar. Irmãos, você foi chamado como sacerdote. Entenda isso. Há tipos de crentes. Tem
Tem crentes que não vão se aprofundar em Deus. Tem crentes que não vão andar uma vida com um compromisso muito forte com o Senhor. Tem crentes que vão se converter na última hora, vão entregar a vida para Jesus na última hora e vão ser salvos. Tem crentes que vão viver disfarçados a vida inteira, e esses não vão ser salvos, e estão dentro das igrejas evangélicas. Na verdade, você diz assim: pastor, os crentes que não foram salvos, os crentes que não ganharam a salvação, na verdade, não é nem eles, na verdade, é os que fingiram ser crentes, eles nunca foram. Por isso que eles não foram salvos. A grande verdade é essa. Quando eles pegam algumas teorias aí, dizem assim: uma vez salvo, sempre salvo. A questão é o seguinte: quem realmente é salvo, não vai perder isso por nada. Não é que alguém perca a salvação. O detalhe é: tem pessoas que nunca se permitiram ser salvas. Elas sempre foram junto. Elas nunca levaram Deus a sério. Elas sempre quiseram usar a Deus, ao invés de amar a Deus. Sempre os benefícios do Senhor, e não amaram. A grande verdade é essa. Mas nós não estamos aqui para julgar quem é e quem não é. Nós estamos aqui para ensinar o comportamento de quem é e para converter no Senhor quem não é. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então há tipos de crentes. E o crente que entende a sua responsabilidade sacerdotal é aquele, meu irmão, que ele fica no meio do rio, parado, até que todo mundo aparece. Você acha que isso é fácil? Você acha que é fácil você ficar parado até que passe 3 milhões de pessoas carregando a presença de Deus nos ombros? Você acha que é fácil? Pegue um pacote de arroz de 5 quilos, coloque no seu ombro e fique parado no lugar até que 3 milhões de pessoas passem. Fique. Você acha que é fácil ficar em pé? E olha, é 2 horas comigo. Vou de água, 5 litros, inteiro. Experimenta ficar em pé para você ver. 2 horas. Eu até já falei com a senhora que está com eles, vocês agradecem, você serve. Porque a gente não lembra isso. Isso é pesadíssimo. Mas olha para mim. Os crentes vencedores são aqueles que dispõem a entregar as suas vidas para que toda uma nação seja salva, para que toda uma nação passe. Eles têm o privilégio de carregar a presença de Deus. E a gente acha que carregar a presença de Deus é cantar, dançar, chorar. Isso faz parte. Mas isso não dói. Isso é a parte gostosa, isso é a parte boa, quando a glória de Deus desce. A parte boa é quando as muralhas caem e a gente vê os milagres acontecendo. Mas antes disso acontecer, há um preço a ser pago. Às vezes nós temos que entender isso. Jesus pagou todo o preço? Claro, porque ele pagou o preço completo. Preço completo. Mas nós temos, meu irmão, o preço da renúncia, o pecado. E há algumas coisas que nós temos que pagar. A Bíblia é clara sobre isso. Ela fala em Apocalipse, às igrejas, ela fala a respeito disso. Ela fala: compre olívio, compre, não está dizendo assim, vai lá e pede. Compre ouro refinado, compre vestes brancas. Fala comigo: compre. Fala forte, diga: compre. Agora, como é que você compra isso? Não é com dinheiro, é atitude. Quem está entendendo? Ele estava falando isso com a igreja, que é salva, mas que estava cega. Ele está falando isso com a igreja, que é salva, mas estava miserável. Ele está falando isso com a igreja, que é salva, mas estava nua, pobre, cego e nu. E ele disse: compre. Você vai comprar alguma coisa do Senhor? Comportamento. Como isso é sério? Irmãos, alguém tem que ficar no meio do rio. Alguém tem que carregar a presença de Deus e colocar o pé na água, para as águas se abrirem. E esse alguém está aqui nesta manhã. Esse alguém é você. Você tem que fazer isso pela sua família. Você tem que fazer isso pelos seus vizinhos. Você tem que fazer isso pelos perdidos que estão à sua volta. Irmão, Deus está querendo entregar nações na mão de quem serve a Ele. Mas tem alguma coisa para poder ser feita. A vida cristã não
ele é partido no meio. Eu já peguei essa mensagem aqui. E a arca é levada para a casa de Obed-Edom, um sujeito que não tinha nada a ver com a aliança com Deus, porque ele era gatita, ele era da mesma origem, do mesmo lugar daquele gigante que Davi enfrentou e que Deus deu vitória. Mas esse homem, por causa do seu comportamento, ele adquiriu o favor diante de Deus, porque ele resolveu carregar a arca, a presença de Deus dentro da sua casa. Há um preço, meu irmão, e esse preço ninguém pode fugir dele. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que se manter na posição até que seu marido passe, você mulher que é crente, até que ele atravesse o Jordão e vá para o outro lado. Você pai, você tem que se manter, meu irmão, até que seus filhos passem, atravessem o Jordão e cheguem do outro lado. Você filho que é convertido, você tem que se manter no meio do rio, até que os seus pais passem e cheguem até o outro lado. Meu irmão, esta é a caminhada cristã. Nós não recebemos coisas de Deus de graça, de qualquer jeito, é pela graça. A salvação nós recebemos sem pagar absolutamente nada, mas as consequências dessa vida salva, nós temos uma atitude a tomar em relação a Deus. Isso é muito sério, irmãos. Tem muita gente dizendo assim: crê no Senhor Jesus, você vai salvar a tua casa. Eu creio, está tudo bem, mas a palavra crer significa compromisso absoluto com Ele, entrega total e restrita com Ele, sem nenhum tipo de condições. Quem está entendendo, diga amém. Quando isso acontece, a gente está se colocando no meio do rio, entregar a nossa família nossa. Os sacerdotes ficaram lá até que o último hebreu passasse pelo Jordão e colocasse o seu pé em terra seca. Quem está entendendo isso, diga amém. É uma outra história, mas é a continuação dessa. Quando eles saíram dali, eles pegaram 12 pedras tiradas do meio do rio e formaram um memorial, para que todo mundo no futuro se lembrasse de que o Jordão abriu. Mas preste atenção: quem pegou as pedras foi quem estava lá no meio do rio. Quem montou o memorial foi quem estava lá no meio do rio. Deus usou pessoas segurando a sua presença para represar a água de um lado e para represar a água do outro, para poder fazer milagre. Sabe o que significa isso? Que Deus usa pessoas para fazer grandes coisas. Deus quer usar a sua vida para fazer grandes coisas. Deus quer usar a sua vida para restaurar a sua casa, restaurar seu casamento, restaurar a história dos seus filhos. Deus usa pessoas, aleluia, mas pessoas que vão carregar a sua presença, pessoas que vão se colocar no meio do rio, até que o último passe. Eu vou ficar aqui no meio do rio. Não preço, não. Não preço. Fala assim: sendo crente. Fala forte: sendo crente. Vencedor. Vai exigir de mim. É disso que nós estamos falando. Irmãos, eu entendo. Vai ter gente que não vai querer pagar esse preço. Eu compreendo isso. Vai ter gente que não vai querer se colocar nessa posição. Eu compreendo isso também. Vai ter gente, meu irmão, eu vi uma frase um dia desse, esse negócio de Facebook, né? Alguém colocou um negócio interessante lá. Ele diz assim: não há falsos amigos, há falsos que se dizem amigos. Eu falei: não, mas fantástico. Não há falsos amigos. Ah, a pessoa estava tão meu amigo, mas ele era um amigo falso. Não, ele era falso. Falava que era seu amigo. Não existe isso, falso amigo. Amigo é amigo, não é amigo falso. Ah, mas se for não, eu achava que ele era meu amigo. Não, ele era falso. A falsidade dele estava dizendo assim: eu sou teu amigo. E não era nada. Era só conversa. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus irmãos, há um preço. Há um preço. Entenda isso. Às vezes a pessoa está falando assim: pastor, mas eu não estou aguentando mais, pastor. É porque você está parado lá no meio do rio. Mas continua carregando a presença de Deus. Não joga a água para cima, não. Não tenta dar uma bicuda nela, não. Se mantenha firme. Se mantenha firme para que as outras pessoas passem. Meu irmão, você não pode entregar sua família. Você não pode entregar seu casamento. Você não pode entregar seu marido, sua esposa. Você
entupido mesmo, o sujeito estava entupido, e de dias, ele deitado, vomitado no chão. Eles viviam uma vida muito complicada, deitado no chão, trêmulo. E o pastor chegou naquela casa e ele percebeu, a mulher se levantou para poder abrir a porta, mas ela estava deitada do lado do marido. Ele disse assim: mas você não está deitada do lado desse homem? E ela disse assim: pastor, esse é meu marido. Quem está entendendo? Esse é meu marido. Sabe o que é isso? É uma mulher que não abriu mão da salvação daquele homem. É uma mulher que não abriu mão do casamento dela. É uma mulher que não abriu mão da sua família. Ela acreditava: esse homem pode ser mudado. Quem disse que as águas não podem se abrir? Quem disse que o Jordão não pode se abrir? O Jordão vai se abrir diante de você, meu irmão. Se você carregar a presença de Deus, o Jordão vai se abrir diante de você, se você resolver carregar a presença de Deus. Agora, o Jordão vai continuar aberto, se você continuar com seus pés lá na terra do Jordão, até que toda a sua família passe. Mas isso é um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a tomar essa atitude? Quem está entendendo, diga amém. Isso é um preço, meu querido. Isso é um preço. Isso é uma atitude que tem que ser tomada. Quantas pessoas a família dele se converteu, mas ele veio sozinho, criticado por todo mundo, zombado por todo mundo, e ele veio sozinho. Quantas mulheres passaram pelas águas e o seu marido nem sabia que ela estava passando pelas águas? Eu conheço casos de mulheres que passaram pelas águas, o marido disse assim: se você se batizar, eu te mato. E a mulher disse assim: então eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu vou ser batizada. Se me matar, eu pode me matar, mas eu vou entregar minha vida para Jesus. Hoje a família inteira serve o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. E você acha que isso é brincadeira? Eu conheço gente também que foi dito assim para eles: se vocês se batizarem, se vocês virem nesse negócio de crente, acabou. Acabou tudo. Famílias querem sustentá-las por dinheiro. Sabe o que aconteceu? Quem disse que acabou tudo, quebrou. Acabou o dinheiro, não tem mais nada. Graças a Deus, depois de muitos anos, a família converteu, entregou a vida para Jesus. Mas antes, ficava com ele. Irmãos, é um preço. Esse negócio de ser crente está virando moda. Isso é muito perigoso. Porque o que tem gente dentro das igrejas evangélicas, só no evangelho da lá, do receber, não é brincadeira. As pessoas estão se esquecendo que há tipos de crentes, há classificações de crentes. Mas há mesmo. Tem gente muito comprometida com Deus dentro das igrejas, mas tem gente que não está ninguém para nada. Não tem compromisso com nada, não tem compromisso com ninguém. Dentro das igrejas evangélicas. Isso é muito sério, não tem compromisso com a família. Isso tem que ser transformado, irmãos. Então nós temos que entender que tem atitudes que nós temos que tomar. Tem muita gente querendo viver o evangelho da facilidade. Não, é graça, Jesus fez tudo para mim, agora eu só vou receber. Se eu levantar minhas mãos para cima, derrama isso. Você não vai ser mole. Você não aguenta, o Senhor manda um dilúvio aí. Tá! Então está largado de água na tua cabeça. Agora, irmão, o Senhor está esperando cair tudo no céu, tá com o carro na tua cabeça, acabou você. Não vai cair não, esse não. Há um preço, irmão. Há um preço de compromisso que você paga. Compromisso com Deus. Ficar ali no rio parado, até que a minha família passe, em nome de Jesus. Até que os meus filhos passem. Até que haja na minha casa uma conversão genuína, eu vou ficar carregando a presença de Deus aqui no meio do rio. Quem está entendendo de amém? Os líderes disseram: qual o preço? Eu vou ficar aqui no meio do Jordão, até que essa célula transborde, esses vizinhos vão todos se converter, em nome de Jesus. Eles vão entrar aqui para dentro dessa casa e vão perceber o Senhor. Eu vou ficar no meio do rio. Há um preço, meu irmão. Você acha que é assim que as coisas legal aconteceu? Se fosse desse jeito, Deus poderia ter feito o povo voar. Deus poderia ter feito o povo voar, mas Ele não fez isso. Eu vou abrir. Ele está dizendo o seguinte: se tiver gente disposta a carregar a presença dele, o mar vai se abrir. Se tiver gente disposta a carregar a presença dele, a família vai passar salva junto. Se tiver gente disposta a carregar a presença dele, as muralhas vão ser derrubadas. Aleluia! Mas tem que querer carregar a presença de Deus. Isso é sério. Isso é sério. Quem está entendendo, diga amém. Olha, alguns pontos importantes a respeito dessa questão de preço. Há uma etiqueta de valor, uma etiqueta de preço
caminho é estreito. Tem dois caminhos, um que é largo e um que é estreito. Tem uma diferença de valor. Tem que andar nesse caminho que é estreito. O profeta disse para o seu servo: se você me ver quando eu for arrebatado, você vai receber, Elias dizendo para Eliseu, o que você está me pedindo. Fala comigo, aumentamento de preço. Tem valor. O que você quer? Eu quero não só cobrar porque o Espírito está sobre você. Ah, você quer isso? Quer. Muito bem, você vai receber. Se você me ver quando eu for arrebatado. Você acha que isso era fácil? Ele teve que renunciar a própria vida para poder seguir a vida do outro. Elias disse assim: ó, estou aqui andando nesse lugar aqui, está bem complicado, vou ali na moita. Minha barriga está bem roncando, eu vou na moita. O que o Eliseu dizia? Elias, eu vou também. Rapaz, você não está entendendo? Não, minha barriga não. Eu vou ficar pertinho, pelo menos olhando para a cabeça. Já pensou se ele for arrebatado no momento desse? Ele ia perder? Quem está entendendo? Enquanto o profeta estava lá na moita, começava a subir o cheiro da moita. E quem estava perto? O aprendiz. Por quê? Porque queriam só cobrar. Fala assim: tem preço. Diga, tem preço. O Senhor fala: tem um homem que achou uma pérola. Ele foi lá e vendeu tudo que possuía, a fim de comprar. Eu falei com você agora há pouco, o Senhor mesmo dizendo: compre comigo. Compre ouro, vestes, comprar, isso é atitude, há um preço, há um medimento de preço, em tudo tem valor. O que você pode alcançar depende do preço que está disposto a pagar. Os dispostos a pagar muito, a renunciar a muita coisa, é certo, terão grandes resultados. Digam que eu estou disposto a alcançar, depende do preço que eu estou disposto a pagar. Você quer ver um aluno da universidade? Ele está estudando direito. Veja se ele se deita sobre os livros. Dá uma olhada nos pais, veja se você já encontrou ele roncando em cima de um livro. Ele falou: filho, ele acordou, vai para a cama. Não, ele ainda tem que estudar. Veja o preço que ele está pagando. Depois veja se ele vai dar certo na vida. Veja se ele vai ser um grande jurista. Agora olha o outro, que só quer saber de ir na universidade, fazer gracinha, e ele não quer estudar direito, etc, etc, etc. Daqui a pouco ele está construindo um prédio e o prédio está caindo. Engenheiro. Daqui a pouco ele está indo defender uma causa que não tem nada de lei. Envergonhado. Por quê? Porque o que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Na vida espiritual também é assim. Você recebe a salvação de graça, mas é um caminho dessa caminhada. Você está disposto a pagar que tipo de preço? Você está achando que orar, irmão, orar é uma delícia. Depois que você consegue colocar essa carne aqui em disciplina, a oração se torna um prazer. Mas até que essa carne seja disciplinada, oração é complicada, é difícil. É difícil. Você falar com Deus ali, reivindicar, jejuar, meu irmão. Isso não é brincadeira não, meu irmão. Jejuar, isso é para poucos. Mas você está disposto? Quem está disposto a pagar muito, o que você pode alcançar, depende do preço que você está disposto a pagar. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quantos aqui gostariam de ter um outro tipo de carro? Quantos? Levanta a sua mão. Você queria ter um outro carro? Outro carro, outro automóvel. Levante a mão aí. O que te separa desse outro carro? Fala comigo assim: o preço. Fala forte: o preço. Quantos aqui gostariam de morar numa outra casa? É sincero, irmão. Levanta a sua mão aí. O que te separa dessa outra casa? O quê? Olha para mim. Sabe o que te separa? O preço. Se você está disposto a pagar ou não. Quem está entendendo? Estou falando de coisas materiais, que tem que ter coisas espirituais. Eu estou disposto a ter esse carro aqui. Aí qual o preço? O preço talvez seja cortar um monte de coisa da sua vida para sobrar mais dinheiro. Eu estou disposto a ter uma outra casa. Então talvez o preço seja cortar um monte de outras coisas da sua vida para poder economizar. Talvez seja estudar, talvez seja fazer uma pós-graduação, talvez seja melhorar muito para poder ganhar mais.
talvez seja ter mais intimidade com Deus, se entregar-se totalmente nas mãos de Deus, para deixar Deus conduzir a tua vida e colocar na sua mão aquilo que a sua mão por si só não possa alcançar. Tem preço. E você vai alcançar aquilo que você estiver disposto a pagar. Ninguém tem aquilo que nós estamos dispostos a pagar. Quem está entendendo, diga amém. Nem todos pagam o mesmo preço. Cada um tem uma cruz diferente para carregar. Lucas 9:23 vai falar a respeito disso. Diga comigo, há uma cruz para cada um. Não se compare com os outros, irmão. Não fique lamentando. Apenas carregue a cruz que lhe cabe. Muita gente diz assim, mas fulano de tal está assim, 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 assim. Meu Deus, eu posso fazer diferente. Tua cruz é diferente da dele. Foi isso que o Senhor Jesus falou, aquele que havia após mim, tome a sua cruz. Ele não disse, tem a minha. Sabe por quê? Será que eu e você poderíamos carregar a cruz de Jesus? É claro que não. Será que eu consigo carregar a sua? Talvez sim, mas talvez não. Será que você consegue carregar a minha? Talvez sim, talvez não, mas o fato é, cada um tem que carregar a sua. Irmãos, ninguém quer saber do Evangelho de carregar a cruz. Mas ele é real. Para seguir Jesus tem que carregar. Nós nos esquecemos disso. Não, eu quero carregar é a glória. Não, meu irmão, o que tem que ser carregado é a cruz. Não, mas é porque eu quero. Não, meu irmão, não tem eu quero. É negue-se a si mesmo. É negue-se. É muito menos eu quero. É negar-se. Quem está entendendo? Diga amém. Irmão, ficar no meio do rio para que os outros atravessem é tarefa para poucos. É tarefa para poucos. Mas é tarefa para quem vai ver a mão de Deus agir através da sua vida. Eu quero ficar no meio do rio até que toda a minha família passe. Eu quero ficar no meio do rio até que vocês passem em nome de Jesus. Eu vou permanecer no meio do rio em nome de Jesus até que todos que têm que passar passem. É um preço. É um preço. Mas para que todo aquele povo atravessasse, alguém tinha que ficar plantado no Rio Jordão. Alguém teve que ficar horas, horas, horas e horas. Alguém teve que ficar lá carregando a arca e o outro passando assim, aleluia. Como Deus é bom. Rapaz, ele não está vendo não. O outro está lá segurando a arca pesando que é algo bonito. Ah, um peixinho, olha ali. Que coisa linda, coisa linda. Passa rápido, rapaz. Atravessa esse rio, você não está vendo tanto que eu estou trabalhando, ele atravessa o rio, moço. Não está fácil carregar essa arca aqui, não. Ai, que coisa linda a aguinha. Aqui, ó, frescor, só para você falando, ai, coisa gostosa. Ó, quem está entendendo? Para que alguém atravessasse, alguns tiveram que ficar lá dentro. Amém? Quem está entendendo? Diga amém. Mas eles tiveram a experiência de viver isso. Eles tiveram a experiência de viver isso. As águas se abriram quando o pé deles tocou as paredes. A glória de Deus está nos ombros deles. Irmão, você tem que querer ser desses aí, que vão ficar no meio do rio. Essas pessoas que mudam a história. Essas pessoas que mudam o mundo. Quem está entendendo? Gente que fica no meio do rio para que o milagre aconteça. Gente que permanecer na fé, permanecer nas suas convicções, não ceder por causa dos outros, não mudar seu comportamento cristão. Você continuar sendo uma mulher de Deus, enquanto o marido está lá te apoquentando, mas você continua firme. Você continuar sendo um homem de Deus, enquanto a sua mulher está igual aquela goteira, né? E não para, mas você continuar firme. Você continuar sendo um rapaz, uma força de Deus, mesmo que tudo em sua volta esteja convidando você para um outro caminho, uma outra direção, esteja querendo fazer da sua vida uma farra, mas você continuar firme. Quem está entendendo, diga amém. Você é moço falar com o seu namorado, se você me ama de verdade, você vai me respeitar. Se você me ama de verdade, você vai me respeitar. Nós vamos formar uma família de Deus. Falar com você assim, vamos para o hotel, mas se você me ama de verdade, você vai me respeitar.
Eu decido ser uma mulher de Deus, ficar no meio do rio, até que você passe. Se mantém. Quem está entendendo, diga amém. Você sendo um homem de verdade, lá no seu local de trabalho, a secretária diz assim: olha, como é que você está? Você está chateado com a sua mulher? Aí chega a secretária, ou qualquer administradora, ou o secretário, seu chefe, e vira para você e diz assim: vamos comer uma pizza hoje? E depois nós vamos dar uma voltinha no meu carro novo, bem a cara legal. E você virar para ela e você falar assim: não, eu respeito você, eu amo minha esposa, você tem um meio de vida. Ficar parado é que os outros aparecem, mantendo uma postura. Isso é poucos. Estou pregando aqui, mas eu sei que isso é poucos. Eu espero que você saiba decidir, escolher as coisas certas, decidir correto, traçar o caminho que você deve dar da forma correta, porque Deus vai honrar você. A honra, meu irmão, não vem de mãos de homens. A Bíblia diz aqui: honra é você reconhecer. Mas quem estabelece o homem é Deus. E para isso tem princípios. Quem está entendendo, diga amém. Na semana que vem nós vamos ter um desafio aqui fora do mundo. Eu quero que você traga seus pais aqui. Eu quero que você traga seu marido aqui, mulher. Traga. Nós vamos fazer um desafio aqui de 7 domingos na presença de Deus com esses homens, dentro desses princípios. Hoje eu só falei 3 princípios do preço. Vou falar sobre mais 7. E a partir da semana que vem, nós vamos começar a falar sobre os 7 benefícios do sangue de Jesus. E vamos ungir todas as pessoas. Pastor, qual é o objetivo disso? Olha para mim. Hoje eu quero desafiar você em relação à sua família, em relação aos seus pais. A sua casa está na presença de Deus. Eu quero desafiar a sua casa à conversão em nome de Jesus. 7 domingos da família na presença de Deus, ouvindo sobre o poder do sangue de Jesus e ministrando esse poder na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. O seu desafio é ficar parado no meio do rio e o seu pai atravessar e vir para cá. Eu não tenho mais pai, ele já partiu. Tem alguém que representa pai na sua vida? Você vai trazer um desafio. O seu marido, você vai desafiá-lo. Olha, é dia dos pais domingo. É dia dos pais domingo. Vamos lá. Vamos lá. Se não falar, fala para ele que vai ter que vir 7 domingo, não, senão não vem. Está entendendo? Não, é só lá no dia dos pais. É só uma bênçãozinha que vai ter na sua vida. Deixa o resto. Deus vai fazer a obra. Quem está entendendo, diga amém. Mas há um preço, igreja. Eu quero que você entenda isso. Há um preço. Há um preço. Nesta manhã eu quero convidar você que quer fazer um compromisso com Deus, de se dispor a ficar parado no rio para outros passar. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Pastor, nesta manhã eu quero renovar isso na minha vida. Eu vou até meus filhos todos passar. Pastor, eu vou ficar até minha mulher passar. Pastor, eu vou ficar até meu marido passar. Pastor, eu vou ficar até os meus vizinhos passarem. Pastor, eu vou ficar parado no meio do rio até as pessoas que estão em volta da célula onde eu lidero entrarem dentro da minha casa e entregarem a vida para Jesus. Eu vou ficar. Eu vou carregar a presença de Deus. Eu vou permanecer na posição. Quem está entendendo? Amém? Quero chamar os pastores, vem para frente.